uma palavra de introdução. Nas igrejas batistas, convencionou-se tratar de questões relacionadas à família no mês de maio. E talvez em razão do Dia das Mães, que é uma data tão celebrada, né, tão comemorada, não sei quais as razões, mas convencionou-se isso, e eu acho que é uma boa tradição. Honestamente, eu acho que é uma boa tradição falar sobre as famílias. É claro que quando a gente fala sobre famílias, vez ou outra, nós recebemos críticas do tipo, mas eu não tive uma família. Ficar falando de família o mês inteiro, eu entendo isso e me compadeço de pessoas que tiveram problemas relacionados à ausência de uma família, ou às vezes uma família tóxica, uma família que você não quer se lembrar que teve. Mas, de qualquer forma, nós temos a responsabilidade, eu diria, de considerarmos essa temática. Por quê? Porque se nós não fizermos, e numa perspectiva bíblica, numa perspectiva que vem do coração de Deus, ou que emana da palavra, esse mundo não está preocupado em falar sobre isso. Esse mundo não está preocupado em famílias saudáveis, em pessoas saudáveis. E vez ou outra nós temos que tocar em alguns aspectos que eu gostaria de não tocar, mas à luz da Escritura Sagrada nós temos que fazer isso, tá? Então, seguindo essa boa tradição, eu combinei com os pastores Lúcio e André que o mês de maio nós falaremos sobre essa temática aí, aprendendo com as famílias da Bíblia. Várias famílias surgem na Escritura Sagrada e estas famílias têm a nos ensinar, têm coisas a nos ensinar. Muitas vezes são coisas boas e às vezes não tão boas, né? Então é isso que nós faremos no mês de maio. E eu quero começar falando a respeito da primeira família. A primeira família tem muito a nos ensinar. E quando nós mencionamos a primeira família, vocês sabem que foi a primeira família? Pais, Adão e Eva, e depois filhos, pelo menos nós temos nomes de 3. Caim, Abel e Sete, ok? Eu vou falar basicamente de Adão, Eva e Caim e Abel. O texto bíblico é o de Gênesis capítulo 4, versos 1 a 12. Abra, por favor, a sua Bíblia. E antes de ler a passagem, eu preciso explicar para vocês o seguinte. Esta família, ela pode ser estudada em 2 momentos. Ela poderia ser estudada antes da queda e depois da queda. Há 2 momentos ali. É interessante nós pensarmos que foi a primeira família com a possibilidade de viver numa comunhão perfeita com Deus, sem o pecado, num relacionamento estreito entre eles, Adão e Eva, mas, infelizmente, o pecado entrou na raça humana. E então nós podemos olhar para Adão e Eva antes da queda e podemos olhar para depois da queda. Antes da queda, é interessante percebermos que em Gênesis capítulo 1, verso 31, diz que toda a criação de Deus era boa. Então, a relação de Adão e Eva pode ser também caracterizada como boa. E o que é que significa uma boa relação sem a presença do pecado? E eu fiquei imaginando que esta boa convivência entre eles poderia ser caracterizada como prazerosa, de complementariedade, de amizade, de transparência. Aliás, a Escritura vai falar que ambos andavam nus e não se envergonhavam. E nós podemos extrapolar a questão física pensando talvez na questão de natureza emocional. Ou seja, eles se desnudavam um para o outro no sentido emocional, no sentido afetivo. E isso era algo bom para eles, era algo prazeroso.
Você sabe hoje que alguns casais, né, guardam, têm os seus segredos e acreditam que se revelarem coisas daquilo que pensam, daquilo que sentem, eles podem matar o relacionamento. Aparentemente, antes do pecado, essa não era a realidade. Agora, a entrada do pecado no mundo, o que que faz? No capítulo 3, nós vamos ter indícios de que a queda trouxe muitas coisas ruins. Por exemplo, a vergonha, a fuga, a transferência de responsabilidade. Um está jogando a culpa no outro. Nós temos dor, nós temos punição. Ou seja, nesse segundo momento, as coisas se mostraram significativamente piores, degringolaram. Então, aquilo que era bom antes da entrada do pecado, agora perdeu a sua coloração, perdeu o seu vigor, perdeu o seu sabor, enfim, e eles estão numa situação dramática. E é isso que nós temos que ter como pano de fundo quando vamos estudar a família de Adão e Eva, agora com a chegada de Caim e com a chegada de Abel, ok? Então, esse é o pano de fundo. Há virtudes a serem ressaltadas, mesmo depois da queda? Sim, há virtudes e eu vou tentar mencionar algumas delas, mas há problemas também. E nós aprendemos, meus irmãos, tanto com uma coisa quanto com a outra. Nós aprendemos olhando para as virtudes e aprendemos olhando para os problemas. Então, abra o texto lá, Gênesis capítulo 4, versos 1 a 12. E eu vou tentar achar aqui, eu me perdi aqui no meu tablet, só um minuto. Ela não vai aparecer ali, o texto. Vamos ver se ele vai abrir aqui. Se ele não abrir, eu vou precisar de uma Bíblia física aí. Obrigado, Jonatas. Presbítero é para salvar o seu pastor na hora do aperto também. Eu vou ler para você. Já abriu aí? Gênesis capítulo 4, eu vou ler do verso 1 ao 12. Adão teve relações com Eva, sua mulher, que engravidou. Quando deu à luz Caim, ela disse: com a ajuda do Senhor tive um filho. Tempos depois deu à luz o irmão de Caim e o chamou de Abel. Então quem é o primeiro filho, gente? Ok. Então Caim é o mais velho. Abel é o mais novo. Depois vem o Sete, que não vai entrar na nossa história, mas apenas para você entender aí. Quando os meninos cresceram, Abel se tornou pastor de ovelhas e Caim cultivava o solo. No tempo da colheita, Caim apresentou parte de sua produção como oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, ofertou as melhores porções dos cordeiros dentre as primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Caim se enfureceu e ficou transtornado. Por que você está tão furioso? O Senhor perguntou a Caim. Por que está tão transtornado? Se você fizer o que é certo, será aceito. Mas, se não o fizer, tome cuidado. O pecado está à porta, à sua espera, e deseja controlá-lo, mas você é quem deve dominá-lo. Caim sugeriu a seu irmão: vamos ao campo. E enquanto estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está seu irmão? Onde está Abel? Não sei, respondeu Caim. Por acaso sou responsável por meu irmão? Então Deus disse: o que você fez? Ouça, o sangue de seu irmão clama a mim da terra. O próprio solo que bebeu o sangue de seu irmão, sangue que você derramou, amaldiçoa você. O solo não lhe dará boas colheitas, por mais que você se esforce. E de agora em diante, você não terá um lar e andará sem rumo pela terra. Misericórdia, né, irmãos? Misericórdia. Jonatas, obrigado, querido.
Então, vamos lá. Vamos tentar extrair algumas lições aí que podem ser úteis para nós. Olhamos para aquela família e depois vamos tentar construir uma ponte para tratar da nossa situação aqui, ou da situação presente. Eu vejo uma virtude aí no versículo 2, relacionada à forma como Adão e Eva criaram Abel e Caim. Qual é a virtude? Eles ensinaram os seus filhos a trabalhar. Abel se tornou pastor de ovelhas, Caim se tornou agricultor. Embora o texto bíblico não seja claro para nós, aparentemente Adão, o primeiro homem, era multitarefa. O que é que ele fazia? Ele cuidava dos animais domésticos, ele tinha que fazer isso, e ele também cuidava do campo, ou seja, ele era tanto agricultor como um pastor. Ele cuidava para que a terra produzisse e ele cuidava para que os animais domésticos estivessem por perto para muitas coisas que eles fazem, né? Por exemplo, dar leite, dar a carne, enfim, todas as coisas que um animal doméstico faz. E eu acredito que de forma diligente, Adão tem instruído os meninos nestes afazeres. A ideia é básica. Olha, para você sobreviver, você tem que ter o alimento que vem da terra e você tem que ter o alimento que vem a partir dos animais, não é? E isso deve acontecer também com a família de hoje. Queridos, pais devem conduzir seus filhos a serem produtivos no trabalho. Posso ouvir um amém? Num primeiro momento, o trabalho é doméstico. Meninos e meninas precisam aprender com as tarefas crescentes para, posteriormente, serem inseridos de maneira produtiva no mercado de trabalho ou serem forjados como empreendedores. Infelizmente, muitos foram para o mercado de trabalho cedo. A Constituição brasileira ou alguma norma diz que hoje só a partir dos 16 anos é que você pode tirar uma carteira de trabalho. Não é isso? E se você quiser tirar com 14 anos, você pode, mas você vai ser um jovem aprendiz, ok? Eu sei de muitos que começaram antes disso, muito antes disso, e nem por isso morreram, nem por isso ficaram aleijados. No entanto, por conta da exploração, é que alguns foram ser força de trabalho quando deveriam estar brincando, quando deveriam estar estudando. Agora, por outro lado, é muito evidente que há uma população, não sei quantificar isso, que foi deixada a seu bel prazer, sem que se exigisse nada delas. Então, esta população que não se exigiu nada dela, supridos, protegidos, amparados para além da medida, cresceram com a ideia de que são reizinhos ou princesinhas e que outros à volta deles é que são os serviçais. Formatados sem limites, obviamente, sem responsabilidades, muitas vezes se tornam um peso para a própria família e um peso para a sociedade. Há muita gente hoje mamando nas tetas do governo, como se diz, mas sustentados por quem? Por aqueles que trabalham, aqueles que produzem. Então, pais, vocês precisam ajudar os seus filhos a se prepararem para serem trabalhadores produtivos. E aí você me pergunta como? Não é? O primeiro é você ser um exemplo. Posso ouvir um amém? Seja um exemplo. Nada de preguiça, nada de corpo mole. Por favor. E façam isso por exigir, eu vou usar a palavra que eu considero correta. Exijam dos seus filhos, desde cedo, que assumam responsabilidades sem recompensa financeira. Eles precisam entender.
Eu sei que a Manuela e a Isabela não tem problema com isso, né, Roque? Mas por quê? Por que que deve se exigir? Porque eles vivem num ambiente que deve ser cuidado por todos. Não é só pelo papai e pela mamãe. Eles vivem num ambiente que deve ser cuidado por todos. E aí você diz, mas o que que uma criança pode fazer? Ela pode arrumar a cama, ela pode deixar os brinquedos organizados após o uso, ela pode colocar o prato na pia, se ela ligou, ela deve desligar, ela pode ajudar a colocar o lixo para fora, o sapato, o chinelo, a roupa que está espalhado por ali, a criança deve se exigir da criança que ela pegue aquilo e coloque no seu devido lugar. Isso dá trabalho para você? Dá trabalho para você. Mas você não tem que pensar mais em você. Você tem que pensar em formar esta pessoa para ser responsável quando ela crescer. Coisas básicas, coisas simples. Mas na medida em que você ensina, o seu exemplo é importante. E na medida em que você instiga, força, exige, você vai estar formando uma pessoa que depois não será um peso para outras, porque terá assumido responsabilidades e não verá isso como um problema. Parece que Adão e Eva acertaram nisso, né? Os meninos cresceram e cada um foi cuidar daquilo que talvez achou que era coerente com a sua personalidade. Prosseguindo, eu vejo Adão e Eva manifestando uma outra virtude aqui. Eles ensinaram os filhos a adorar. Versos 3 e 4 diz o seguinte: passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. A minha leitura é que Abel e Caim realizaram uma oferta ao Senhor, ou realizarem oferta ao Senhor, demonstra que os pais foram diligentes em dar o exemplo. Ou seja, os pais fizeram aquilo e os meninos, as crianças, depois os adolescentes, viram os pais fazendo aquilo. E quando eles chegaram na vez deles, eles também fizeram o que eu acredito deveriam fazer, tá? É claro, a gente não precisa reafirmar aqui, porque você já sabe que os pais servem como exemplo. Sim ou não? Se as crianças veem os pais fazendo, elas o farão. Talvez uma ou outra diga assim, não faz sentido para mim, eu estou fora, eu não vou fazer o que os meus pais fizeram. Ok, mas via de regra é isso. Ela viu 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, ela vai começar a fazer também. E pais que mantêm os seus compromissos religiosos, tanto nos tempos ruins, quanto nos tempos bons, que mostram consistência nisso, mostram integridade nisso, passam uma mensagem poderosa para os filhos. Deus não deve ser buscado apenas quando as coisas estão ruins. Deus não deve ser adorado apenas quando as coisas estão boas. Deus deve ser buscado e adorado em todo o tempo. E eles se lembrarão disso, se os pais forem fiéis nisto. Infelizmente, alguns pais deixam para que os seus filhos decidam. Não, eu não vou fazer, mas os meus filhos, quando chegar a idade deles, decidem. Claro que os filhos vão decidir aquilo que for mais confortável. Porém, o que é mais confortável não é necessariamente aquilo que vai produzir o bem para a vida dos seus filhos. Então você precisa entender isso, que a sua responsabilidade é dar exemplo, é ser modelo e ajudar os seus filhos a entender isso. Ao longo desses 42 anos de ministério, abro um parênteses aqui, eu completei 42 anos de ministério no último dia 28 de abril, Deus seja louvado.
Eu tenho encontrado muitos pais que partiram e ouço dos filhos falando a respeito deles. O grande legado, o maior legado que o meu pai me deixou foi a fé em Deus e o compromisso com uma igreja local. Então, se você quer deixar um grande legado, pensa nisso. Pais, não negligencie a casa de Deus, os atos religiosos. Mas, aqui está um alerta. Quando nós olhamos, especialmente para a pessoa do Caim, aparentemente, Adão e Eva falharam num aspecto. Eles ensinaram os atos religiosos, mas não deixaram talvez muito claro o propósito dos atos religiosos. Diz lá no verso 4, o Senhor aceitou com agrado Abel e a sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. Qual é o alerta, meus irmãos, minhas irmãs? No projeto de ensinar os seus filhos a adorar, é preciso indicar a forma, é preciso mostrar a forma, é preciso praticar, mas é também especialmente necessário falar do propósito que nós fazemos isso. Por que nós fazemos isso? Entenda, aqueles meninos que se transformaram em rapazes, viram seus pais adorando e perceberam a forma. Mas se o propósito não ficou claro na mente deles, eles podem ter confundido as coisas. À luz do que a Escritura fala para nós, a minha suspeita é que Abel, por alguma razão, conseguiu compreender o propósito. Por isso fez a coisa certa. Se eu compreendo o propósito, então eu tenho a possibilidade de fazer as coisas certas. Mas se eu não entendo o propósito, há uma grande probabilidade de eu meter o pé pelas mãos. Eu preciso entender o propósito, porque o propósito determina a atitude. O que Abel compreendeu? Talvez ele tenha compreendido que a forma é importante, mas o propósito é maior do que isso. Eu preciso compreender o propósito. Como Caim não compreendeu um propósito, a atitude dele foi absurdamente incorreta. Pais, com que propósito vocês adoram a Deus? Com que propósito você sai da sua casa e você tem atos religiosos? Qual é o propósito? E você está deixando claro esse propósito para os seus filhos? Porque se você mostrar a forma, mas não falar do propósito, eles ficarão livres para pensar o que quiser. E muitas vezes, eles não reconhecerão que Deus deve ser adorado, porque é o Criador e sustentador de cada um de nós. Eles não compreenderão que o propósito em vista não é oferta para troca de favores daquele a quem nós estamos ofertando. Adoração ao Senhor tem o propósito de reverenciá-lo por tudo quanto Ele é, por tudo quanto Ele faz, e não por aquilo que Ele quer dar ou pode dar para nós. Então, pais, ensinem seus filhos, não só a forma da adoração, mas também, e acima disso, o propósito da adoração. Faz sentido? Eu espero que vocês consigam fazer isso, em nome de Jesus. Eu posso falar agora de algo que interpreto como um problema naquele casal, ok? Zelar pelo desenvolvimento físico sem descuidar do emocional. Vou tentar esclarecer isso para vocês. O desenvolvimento físico, ele pode ser prejudicado por vários fatores. Sim ou não? Eu vou mencionar alguns. Desnutrição, resultante às vezes da pobreza. Então a pobreza resulta na falta de recursos, e a falta de recursos leva à desnutrição. Mas também a falta de estímulos. Um ambiente inseguro, queridos, um ambiente inseguro pode prejudicar o desenvolvimento físico. Você sabia disso?
doenças crônicas, conflitos familiares. Então, é impossível a gente saber se essas coisas estavam presentes lá no lar do Adão e da Eva. Por causa da queda ou por causa do pecado, nós podemos supor que sim, muitas dessas coisas ou algumas dessas coisas poderiam estar presentes ali. O que nós podemos afirmar é que pais de hoje nem sempre atentam para estes fatores. Alguns pais são alienados com respeito ao que os seus filhos estão comendo ou deixando de comer. Isso é sério, irmãos. Os nossos filhos, quando crianças, tanto eu quanto a Ildete os alimentávamos, nós colocávamos de tudo no prato deles. E para o nosso desespero, eles aprenderam a comer de tudo. Se alimentavam e se alimentam bem até hoje. Né? O meu filho Vinícius, 1,80 m, o Humberto um pouquinho, e cada um deles, eu conversava essa semana com meu filho, falei, filho, você parece que está mais magro, né? Sim, eu estou, pai, 110. Ok. Mas cuidando da saúde, cuidando daquilo que faz bem e daquilo que não faz. Por quê? Porque pais têm que ajudar os seus filhos a entender isso, que algumas coisas não farão bem. Então, não entra na sua casa. E algumas coisas farão bem. Isso entra na sua casa e você vai, de alguma maneira, fazer com que eles comam. Agora, tem os estímulos que eles devem receber. Os meus filhos chegavam algumas vezes com modismos, né? Pai, a gente pode fazer karatê? Claro, filho, eu levo e trago. Enfim, várias dessas coisinhas. Por quê? Porque quanto mais estímulos eles tiverem, maior a probabilidade no leque de opções deles escolherem aquilo que vai trazer não só prazer para eles, mas vai trazer senso de realização. Pais, então, não descuidem disso. Coloquem seus filhos em contato com muitos estímulos, santos estímulos, aquilo que faz bem para a saúde, aquilo que faz bem para a alma, né? A segurança no ambiente em que eles são criados. Eu acabei de dizer que o desenvolvimento físico pode ser afetado por insegurança no ambiente. Então, providencie para que haja segurança. Conflitos familiares. Gente, os conflitos familiares são causadores de males no desenvolvimento. E muitos pais são agressivos, né? Excessivamente agressivos. Agora, botou uma criança no mundo, deu o que ela precisa, ela vai se desenvolver fisicamente. No entanto, emocionalmente, a coisa é um pouco mais complicada. Passo a falar sobre isso agora. Uma pergunta importante que a gente tem que fazer é: o que é que contribui positivamente ou negativamente para que uma pessoa seja emocionalmente saudável? A literatura e a experiência vão demonstrar que há várias coisas negativas, ok? Eu alistei aí pelo menos 3 delas. Olha só. Emocionalmente falando, ambientes familiares instáveis ou tóxicos contribuem para que uma pessoa se desenvolva com problemas nas emoções. O que é que significa ambientes familiares instáveis ou tóxicos? Discussões constantes na vista das crianças, brigas, ameaças físicas ou verbais, crianças que crescem ouvindo, eu arrebento a sua cara. Ou, acabo com você. Tem ou não tem, irmãos? Lamentavelmente. Você não presta para nada, tem a ver com outra coisa aqui, mas está no meio também. A negligência afetiva. Falta de toques santos, falta de declarações afirmativas do tipo, você é lindo, você é linda, como você é inteligente, como é que você conseguiu fazer isso? Papai e mamãe não conseguiriam fazer isso. Eu me orgulho de você. Então, palavras de afirmação, essa negligência afetiva, seja no toque, seja nas palavras de afirmação,
contribuem para que uma pessoa cresça com um desenvolvimento falho nas emoções. E a falta de limites claros. Você sabia disso? Falta de limites claros gera insegurança, ansiedade, baixa autoestima, dificuldades em regular as emoções e os impulsos. E aí eu fiquei pensando assim, Caim era o primogênito. Caim veio logo depois do pecado. Caim veio logo depois de serem expulsos do paraíso. O que aconteceu na cabeça do Adão e Eva em relação ao primeiro filho? Nossa, nós perdemos tanto. O nosso filho podia ter tudo aquilo e agora não tem nada. Então vamos protegê-lo. Nós vamos cuidar dele de tal maneira que o mal não se aproxime e superprotegeram, talvez, o Caim. Aqui eu estou supondo, vocês sabem disso, né? Imaginação criativa. A experiência daquela primeira família, meus irmãos, foi uma experiência que gerou, pelo menos no que diz respeito a Caim, muita coisa ruim. Versos 5 a 8, você está com o texto aberto, eu vou ler novamente para você. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim, por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel, vamos para o campo? Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Caim se enfureceu primeiramente com Deus. Por quê? Porque Deus não aceitou a oferta dele. Ficou contrariado. Se enfureceu. Aí a Escritura fala que o rosto dele se transtornou. Você consegue imaginar isso? Um rosto transtornado? Já viu alguém mudar a feição rapidamente? Cara emburrada, a testa franzida, o queixo trêmulo, as mãos em forma de... os punhos, né, em forma de briga. Por quê? Porque ele foi rejeitado. Quantas vezes você vai ser rejeitado, meu irmão, minha irmã? Na vida, quantas vezes você vai ser rejeitado? E quando é que nós devemos aprender a lidar com a rejeição ou com a negação? Com papai, com mamãe. Ele transferiu a fúria dele contra o irmão. Então ele está frustrado com Deus, porque Deus não recebeu a oferta dele, e ele fica transtornado a ponto de levantar-se contra o irmão. Você já viu isso? Eu estou sendo tocado por essa pessoa, não fiz nada por ela. O que aconteceu com essa pessoa? Ela teve algum desentendimento lá e veio descontar em mim? À luz do que a gente pode, talvez, supor aqui, Adão e Eva falharam no que diz respeito ao desenvolvimento emocional de Caim. Ele não desenvolveu as capacidades de autocontrole. Ele não desenvolveu a maneira adequada de lidar com os impulsos nervosos dele, as emoções dele. Ele não desenvolveu. É claro que a gente não pode colocar toda a culpa em Adão e Eva, ok? Não podemos transferir para ele toda a culpa, não. Olha só, eles... Adão e Eva tiveram modelos de papai e mamãe? Eles tinham as escrituras para orientá-los? Eles participaram de algum curso de neurolinguística? Algum workshop sobre criação de filhos saudáveis? Eles não tiveram nada disso.
Eles estavam tentando, na prática, como é que é esse negócio? Nós somos pais pela primeira vez e somos os primeiros pais. É isso. Mas você pode falar a mesma coisa? Então preste atenção, os pais de hoje têm uma longa história com a qual aprender. Os pais de hoje têm modelos. Os pais de hoje podem recorrer a diversas teorias quanto ao desenvolvimento físico, psíquico, cognitivo, emocional. Podem recorrer às modernas teorias da neurolinguística, como eu falei. Vocês têm livros, vocês têm seminários, vocês têm roda de conversa. E, acima de tudo isso, vocês têm a Escritura Sagrada, que é um manual maravilhoso de como pais devem criar filhos. Então, você pode até dizer assim, mas eu faço o que eu faço porque... E apresentar a sua razão. Pode explicar, mas não dá para justificar muitas atitudes por falta de conhecimento. Não dá. Eu vou dar um exemplo pessoal para vocês. Com todo o amor que eu tenho aos meus pais, eu não considero que a minha formação no lar de origem tenha sido adequada. Não considero. Eu posso dar um monte de desculpas para os meus pais, né, por não cuidarem do meu desenvolvimento emocional. Eles tiveram limitações variadas. Por outro lado, eu acredito que me conscientizei tardiamente em procurar entender essa questão na criação dos meus filhos. Eu já tinha feito uma faculdade de teologia, eles não estavam presentes ainda naquela época, mas no início dos anos 90 eu ingressei para fazer pedagogia. Eu fiz pedagogia além da teologia, e ali eu comecei a entrar em contato com algumas literaturas que me fizeram repensar uma série de questões. E meus filhos tinham 4 e 2 anos. Era um tempo de prepará-los. Era um tempo de me preocupar com a formação emocional deles. Nesse período, eu estava lidando com as minhas próprias crises. E via de regra é assim. Os pais estão lidando com suas próprias crises e aparece ali uma criatura sem manual. E você tem que lidar com essa criatura aqui. Eu convenci-me, no processo, né, eu fiquei convencido que a melhor literatura sobre disciplina é a Escritura Sagrada. E eu então comecei a ler a Escritura Sagrada, especialmente olhando para orientações de como pais devem orientar ou desenvolver ou criar os seus filhos, especialmente provérbios. Assim eu passei a estudar e praticar pela fé. Aqui é um aspecto importantíssimo, tá? Porque às vezes você vê alguma coisa lá na Escritura e você diz, ai meu Deus, eu vou fazer isso mesmo. Puxa, mas eu estou incoerente com a pedagogia, eu estou incoerente com a filosofia, eu estou incoerente com um monte de coisa. Mas eu vou fazer isso mesmo? Por exemplo, um dos conceitos que a Escritura emana, exalta, é o conceito da vara. E eu olhava para aquilo e dizia, meu Deus do céu, usar a vara no tempo em que nós estamos, o vizinho vai me denunciar. Mas eu tenho uma opção, obedecer ou não obedecer. E eu decidi obedecer, para perceber que a vara, usada adequadamente, no tempo devido, de acordo com o que a Bíblia orienta, é um santo remédio para muitos males. Muitos pais têm dificuldade com o uso da vara, não é? A pergunta que eu quero fazer para você, no entanto, é o seguinte, olha, o que vocês acham mais coerente? É criar os seus filhos à luz dos modernos conceitos da psicologia ou da pedagogia,
ou criar os seus filhos em acordo com o Criador e sustentador de todo ser humano. Esta é uma opção que nós temos que fazer. Com amor, obviamente, não estou falando de espancamento de jeito nenhum, e não estou falando que isso é o tempo todo, é pontualmente, quando, enfim. Eu acho que eu vou ter que marcar um outro momento para conversar com os pais especificamente sobre isso, né? Um workshop, né? Trazer alguém capaz em neurolinguística e as descobertas. E os tipos de vara, né? Mas essa semana, eu até estava comentando com a Ildete ontem, a propósito da conversa com vocês hoje, tem uma, esqueci o nome dela já, uma educadora parental, escreveu um artigo bem interessante, aliás, alguns tópicos apenas, que está na página do UOL. Se você entrar na página do UOL, vai estar lá algumas orientações. E ela resgatando alguns princípios que eu disse, com isso eu concordo, com isso eu concordo, com isso eu concordo. Então, graças a Deus, né, e Samitiba e outros aí, com alguns conceitos que eu digo assim, ok, isso é coerente com a Escritura. Então, se é coerente com a Escritura, eu diria assim para você, pela fé, vá, pratique. Vamos terminar a mensagem? Eu quero encerrar indicando uma outra coisa que nós não podemos fazer, tá? Negligenciar a ajuda aos filhos em entender que atos geram consequências. É impossível nós sabermos aqui o acesso que Adão e Eva tinham ao coração e ao dia a dia de Caim, à época do homicídio que ele cometeu. Entenderam o que eu quis dizer? A pergunta é a seguinte: até que ponto os pais têm acesso ao coração e ao dia a dia, às atividades dos filhos? Até que ponto isso acontece? Até uma certa idade. Isso não dura a vida toda, não, tá? Esse espaço é curto. Quando eu penso em mim mesmo, eu fico, assim, me ocorre que eu me descolei dos meus pais. Ou seja, eu passei a não dar mais satisfação, porque eu trabalhava, eu estudava, eu cuidava das minhas próprias coisas por volta dos 15 anos de idade. Eu tinha o meu salário, eu saía com os amigos que eles não conheciam, eu ia para ambientes que, às vezes, eles suspeitavam e às vezes não. Então, é provável que você tenha se descolado dos seus pais mais ou menos por essa época. E eu sei que isso pode acontecer mesmo você estando dentro da casa. Você se descola. Significando o seguinte, os pais já não têm mais capacidade de influência, poder de influência. Comigo aconteceu ali, perto dos 15 anos de idade. O que eu estou querendo enfatizar com isso é que pais têm uma janela de oportunidade estreita. Qual é essa janela de oportunidade? Quando é que você pode ajudar os seus filhos a pensar nos atos e nas devidas ou nas consequências disso? Eu diria que essa janela de oportunidade começa na primeira infância, ou seja, nasceu, até mais ou menos ali os 13, 14, 15 anos de idade. Essa é a janela de oportunidade. Alguns pais têm a ideia romântica ou sei lá, uma esquizofrenia de pensar assim, não, quando ele for mais velho eu ensino as coisas para ele. Perdeu, negão. Já era. Agora, aparentemente, Adão e Eva falharam nesse quesito, ao menos em relação a Caim. O texto bíblico revela que por não controlar a sua ira, Caim
se levanta e mata o irmão. Atos terríveis têm consequências terríveis. E como é que pais vão ajudar os seus filhos a entender que atos terríveis têm consequências terríveis? Através da disciplina. Você ajuda o seu filho através da disciplina. Agora, olhando para o texto bíblico, tá? Versos 10 a 12. Disse o Senhor, o que foi que você fez? Olha, quem é que está falando com Caim, repreendendo ele? Deus. Escute, Deus diz para ele, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Não é mais Adão e Eva. Eles estavam vivos? Claro que estavam. Mas não é mais Adão e Eva quem está chamando a atenção desse menino. Agora amaldiçoado é você pela terra. Deus falando com Caim. Agora amaldiçoado é você pela terra que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais da sua força. Você será fugitivo, errante pelo mundo. Que coisa horrível! Que colheita desastrosa! Claro, nós não vamos jogar toda a culpa em Adão e Eva, já mencionei esse fato. Mas de quem era a responsabilidade de ensinar para esse menino, dos 0, sei lá, até os 11, 12, 13, 14 anos, que atos têm consequências? E que se você não cuidar muito bem do que você fizer, as consequências disso serão terríveis sobre você e sobre os seus. Disciplina, meus irmãos. E olha, se os pais não fizerem isso, os amiguinhos vão fazer isso. O seu filho, de repente, pode chegar com o olho roxo em casa. Por quê? Porque um amiguinho deu nele. E deu nele por quê? Porque ele não respeitou os limites do amiguinho. E agora você vai lá brigar com um amiguinho? Se os pais não fizerem isso, os professores farão. E eu tenho recebido queixas de alguns professores dizendo, hoje, o meu maior problema não é lidar com o aluno, é lidar com os pais dos alunos. Pais que não têm limites e que não colocaram limites nos seus filhos, agora vão brigar com os professores. Tirando a autoridade dos professores. Professores que poderiam fazer alguma coisa para endireitar esse pau torto. Olha só, se os amiguinhos não fizerem, os professores não fizerem, os inimigos farão. Eu ia chegar na polícia ainda. Muitas famílias estão chorando os seus adolescentes mortos. Mortos por quem? Pelos amigos do tráfico. Pelos inimigos, na verdade. A polícia vai entrar em cena. E olha só, que coisa terrível. Se a polícia não faz, o próprio Deus intervém. Porque Deus não se deixa escarnecer. A máxima da Escritura é: aquilo que você plantar, você vai colher. A não ser por muita graça e misericórdia de Deus, isto foge à regra, tá? Eu tenho algumas histórias de como tentamos ajudar nossos filhos, meu tempo está acabando, eu vou deixar essas histórias para lá. Agora, pais, ajudem os seus filhos. Mesmo que eles já tenham passado a janela de oportunidade, ajude os seus filhos a entender que atos errados da parte deles têm consequências. E às vezes as consequências são graves, tá? Então, esse é o resumo da mensagem, amém? Vou terminar já. Olha só.
virtude que nós vemos lá e que devemos cultivar, conduzir os filhos a que trabalhem, pelo exemplo, pelo incentivo, pelo envolvimento intencional nas coisas da casa, enfim. Ensinar os filhos a adorar, não só a forma, mas especialmente o propósito. Por que, filho, você deve adorar a Deus? Fale a respeito disso. Zelar pelo desenvolvimento físico, sem esquecer o desenvolvimento emocional. Por favor. E ajudar os filhos a pensar, tanto nos atos quanto nas consequências. Alguém pode dizer assim, pastor, o que o senhor falou descreve o lar em que eu fui criado. Então, agora eu me entendo melhor. Ok. Como diz o sábio filósofo, né? Quanto maior conhecimento, maior a responsabilidade. Não, é aquele o avô o tio Ben, né? Do Homem-Aranha. Como é que ele disse lá? Grandes poderes, grandes responsabilidades. Se há conhecimento, a responsabilidade aumenta. Eu espero que você tenha compreendido isso. Você tem tudo para ser melhor que os seus filhos foram. Ou seus pais foram, desculpa. Você tem tudo para ser melhor do que os seus pais foram. Dá para entender isso? Se você está sentado aqui, você está ouvindo coisas que talvez seus pais nunca tenham ouvido. Então você tem condições de ser melhor do que os seus pais foram. Rogue a Deus a graça, o discernimento, a força e as estratégias para que você seja melhor do que os seus pais foram. E que você seja bênção na vida dos seus filhos.